Eu quero cumprimentar a todas as pessoas que me assistem com a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje estamos concluindo a reflexão sobre a bênção sacerdotal que está em Números capítulo 6, e é para lá que nós vamos agora. Os irmãos tenham a bondade, se você quiser acompanhar a leitura da palavra do Senhor, ou se você tiver a oportunidade de abrir a Bíblia para confirmar se o que estou lendo está na palavra do Senhor. Números capítulo 6, a partir do versículo 22 até o versículo 27, nos diz assim as Sagradas Escrituras: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: Eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Bom, está mandando eu apertar aqui no canto? Muito bem. Então hoje estamos fazendo o encerramento dessa sequência de mensagens sobre a bênção sacerdotal e as implicações para as nossas vidas. E a parte que vai nos interessar hoje é exatamente a parte do versículo 27, que diz assim: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa é a parte final da bênção sacerdotal, logo após a tríplice bênção. E eu poderia dizer, irmãos, que tudo o que vimos até agora foi maravilhosamente empolgante. Saber o que se esconde por trás de cada uma das afirmações nessa bênção tão singular nos faz realmente confiantes de que o Senhor Deus cuida de nós de forma generosa. Lembra que eu falei que o Senhor Deus nessa bênção está sorrindo para nós? Lembra que eu falei sobre isso? O olhar do Senhor é um olhar de acolhimento, de sorriso, enfim. Então, é importante dizer que o Senhor Deus está disposto sim a nos abençoar. Entretanto, a fala final, logo após todo o pronunciamento da bênção, que é esse texto que nós lemos: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa fala final nos deixa alertas de que não é tão simples como parece. A bênção sacerdotal não é como se todos nós ganhássemos na loteria e fôssemos ao shopping para gastar o dinheiro que nós ganhamos. Não, não é assim. E como não poderia deixar de ser abençoado pelo Senhor tem um preço. E é disso que nós vamos tratar nesse momento final da nossa reflexão sobre a bênção sacerdotal de Números capítulo 6. Existe um preço, e aqui eu vou falar sobre ele, para que nós sejamos realmente abençoados pelo Senhor. Então, para nós entendermos, eu vou falar de três missões que aqui estão postas na minha leitura e na minha interpretação desse texto.
Em primeiro lugar, existe uma missão para os sacerdotes. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Quem vai pôr o nome sobre os filhos de Israel? Os sacerdotes. O Senhor Deus falou com Moisés e disse: fale com Arão e mande Arão abençoar o povo desse jeito. Arão foi o patriarca, digamos assim, dos sacerdotes. Da linhagem de Arão foi que veio a linhagem dos sacerdotes. E quando diz, e assim porão o meu nome, a ideia é, os sacerdotes vão pôr o meu nome sobre o povo. Portanto, tem uma missão para os sacerdotes, onde eu também estou incluído como sacerdote nessa missão. E nos dias modernos, principalmente com o advento do movimento neopentecostal, a figura dos sacerdotes passou a ter um caráter muito diferente da proposta original. Quando você vê, por exemplo, hoje, a maioria, não sei se é a maioria, mas uma boa parte dos líderes sacerdotes evangélicos, por exemplo, pastores, você percebe que em muito eles estão fora do propósito original para o qual os sacerdotes foram criados. Uma boa parte deles. Eu apenas vou colocar esse parêntese, que essa semana eu vi hoje a notícia, um sacerdote que é deputado federal, chamado Marco Feliciano, ele fez um tratamento dentário que custou R$157 mil. E esse tratamento não tem problema, você pode fazer até com R$300 mil, contanto que você pague. Mas ele fez o tratamento e quem pagou foi o erário público, ou seja, eu e você que pagamos. E eu até escrevi, naturalmente ele não vai ver, mas eu escrevi, coloquei lá @Marco Feliciano, para que ele devolvesse esse dinheiro. O que ele ganha é suficiente para fazer o tratamento. Se o dinheiro dele não der R$30 mil como deputado para fazer, não tem problema. Ele disse que tinha bruxismo. Bruxismo é aquele negócio que a pessoa fica dormindo, mordendo um dente um com o outro. Mas é melhor ter bruxismo do que sofrer feitiçaria, não é, irmãos? Então, se Marco Feliciano, você estiver me ouvindo, querido, devolva o dinheiro. Faça do dinheiro do seu bolso. Porque eu também tenho um dente bem aqui faltando. E eu ainda não tive condição de fazer. Fiz o outro aqui de metal. Esse aqui que eu fiz foi num plano que a minha mulher paga. E o cara perguntou, você quer de porcelana ou quer de metal? Eu digo, qual é que o plano paga? Ele disse, de metal. Eu digo, é esse mesmo. E se você não tiver condição de fazer do seu salário, Marco Feliciano, você já fez. Se você não tivesse condição, você podia comprar um bride, um ponte, uma dentadura. Arranca todos os dentes, compra uma dentadura, bota corega e pronto. Ou se aquilo é o espinho na carne para você, irmão, você tinha que ter continuado com o seu espinho na carne, mas não fazer um assinte, um assalto desse de R$157 mil para colocar na boca de um deputado. Muito bem. Vamos voltar aqui para a palavra. Então, para a gente entender o verdadeiro papel do sacerdote, precisamos verificar a construção e a constituição original para a qual esse grupo foi escolhido, foi edificado, foi estabelecido. Então, para a gente pensar no sacerdote,
Na perspectiva do Antigo Testamento, precisamos pensar no templo. O templo, para a gente entender o sacerdote. E há um Midrash. Midrash é um conceito de um rabino judeu sobre alguma verdade do Antigo Testamento. Então eles chamam de Midrash, que é um conceito. E há um Midrash que diz o seguinte: Deus é o lugar do mundo, e o mundo não é o seu lugar. O que ele está dizendo aqui? Que Deus consegue abarcar nele o mundo inteiro, o universo. Mas o mundo não consegue abarcar quem é o Senhor Deus, ou a grandeza do Senhor Deus. Ou seja, numa perspectiva matemática, o mundo é um conjunto, é um elemento que está contido no Senhor. Mas o mundo não pode conter ao Senhor. Entendem? Então esse é o Midrash. O Senhor Deus não pode ser contido por nada nem por ninguém. Entretanto, você pode perguntar: então por que o Senhor Deus mandou que o povo de Israel construísse um templo, começasse com o tabernáculo? E por que isso era tão importante que tomou uma boa parte do livro de Deuteronômio só para dizer como é que tinha que ser usado e quais eram os utensílios que tinha que ter no tabernáculo? O tabernáculo era o protótipo móvel do templo de Salomão. Então por que o Senhor Deus mandou fazer, já que ele não cabe dentro de um templo, ele não habita num templo feito por mãos humanas? Por que o Senhor Deus mandou que se fizesse um templo? Porque o templo deveria ser o símbolo do ponto de ligação entre os céus e a terra. O templo deveria ser o lugar da manifestação da sublime santidade do Senhor na vida cotidiana do seu povo. O templo era como se fosse esse portal que ligava a vida cotidiana das pessoas ao eterno, ligava a vida regular das pessoas, a vida rotineira das pessoas ao céu. O templo tinha esse objetivo de ser esse símbolo desse ponto de ligação. Por isso é no templo que se faziam as orações, os louvores, a leitura e a exposição da palavra do Senhor e as demais liturgias no templo. O templo não tinha a intenção ingênua de conter o Deus eterno, apenas de ser o centro da manifestação do Deus eterno. Como uma forma pedagógica dos homens terem um encontro com Ele exatamente naquele lugar. Então veja, algumas pessoas dizem assim: não, mas Jesus no Novo Testamento, conversando com a mulher samaritana, a mulher pergunta: onde é que a gente deve adorar o Senhor? No templo, lá em Jerusalém, ou no monte? E Jesus disse: nem num canto, nem no outro. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus estava dizendo que ele estava abolindo a dimensão do templo? Não. Ele estava dizendo que a gente precisa estar para além do templo. Entretanto, a dimensão do templo é essa dimensão de você poder ir a um lugar de encontro. De você poder sair e se deslocar a um lugar de encontro para ter esse momento, esse encontro com o Senhor. Se a ideia do templo fosse abolida, como alguns ingênuos neotestamentários querem, a Bíblia não diria em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que a igreja primitiva se reunia diariamente onde? No templo e de casa em casa. O templo é fundamental. Esse ambiente que aqui está, para nós, ele é esse ponto de ligação
É esse ambiente que nós aqui estamos participando que nos dá essa dimensão desse encontro mais fascinante que pode existir, que é o encontro da criatura com o Criador. É aqui que a criatura se encontra com o Criador. Portanto, o templo, para a gente entender o sacerdote, a gente precisa entender o templo. Porque o sacerdote existe por causa do templo. O sacerdote existe, e eu vou falar sobre isso exatamente agora. O sacerdote existe por causa do templo. Portanto, para a gente entender essa relação e a missão dos sacerdotes, precisamos saber que o templo é esse lugar. Então, quem são os sacerdotes do templo? Para que o templo funcionasse a contento, irmãos, um grupo de pessoas deveria ser designado para esse papel. E como tudo no templo deveria lembrar a santidade do próprio Deus, os sacerdotes eram as pessoas que faziam o papel, não de mediadores, mas de facilitadores para que os homens pecadores pudessem se apresentar diante do Santo e do Eterno. É isso que faz o sacerdote, ele facilita essa relação da criatura com o Criador, do limitado com o Eterno, do pecador com o Santo. O sacerdote é quem facilita, ele não media, mas ele facilita essa relação e esse processo. Hoje, vivemos uma crise em relação a isso por uma razão simples. Porque as pessoas que se achegam ao templo, elas não querem mais essa dimensão do contato com o Eterno, a não ser apenas das bênçãos do Eterno. E se o sacerdote apertar, disser alguma coisa a mais, a pessoa cai fora, escapola. O sacerdote e o templo precisam estar vinculados a essa visão e a essa missão. De que este lugar, esse ambiente é um ambiente que facilita o nosso momento de encontro com Deus, e tudo em nós e tudo aqui precisa provocar isso. Eu me lembro que quando eu fui me congregar, participava de uma congregação e fui me congregar em outra congregação da Assembleia de Deus, quando eu cheguei lá e me sentei para assistir o culto, eu era recém-chegado ali, me sentei nos últimos bancos, e o pastor estava começando a pregação. E ele começando a pregação, eu me sentei do lado de um cidadão, os bancos estavam vazios, eu me sentei, e o cara que estava do meu lado perguntou alguma coisa para mim. E eu não sabia responder, que eu tinha acabado de chegar ali. Eu digo: amigo, eu não sei, porque eu acabei de chegar aqui na igreja, eu também não conheço como é que funciona. E ele insistiu em perguntar mais alguma coisa, e eu disse: amigo, eu realmente não sei o que você quer, porque depois você pergunta aí a um oficial da igreja, pergunta ao pastor. Aí eu senti uma mão aqui no meu ombro, e era a mão do oficial da igreja, e ele botou a mão no meu ombro e disse assim: se vocês quiserem conversar, podem sair. Aí eu olhei para o irmão, fiquei chateado, porque eu não gosto que ninguém chame a atenção, mas eu estava errado, tinha chamado, conversando com o irmão ali, o irmão conversando comigo, eu respondendo. Aí o rapaz saiu, era o oficial da igreja, e o irmão continuou querendo conversar comigo. Eu digo: irmão, não vou conversar com você, porque eu não vou tomar outra bronca do oficial. Aí saí e fui para outra cadeira. E por que o oficial veio falar comigo? Porque aquele ambiente, isso aqui não é ambiente. A pessoa não quer participar do culto, nem vem. Mas viu que às vezes tem um casalzinho namorado que está na hora do culto, a moça se bota a perna em cima da perna do rapaz, fica ali metendo a mão por baixo da camisa dele aqui nas costas, fazendo um carinho, levantando até quase no cangote. Claro que ele não vai prestar atenção no culto, ele vai ficar excitado sexualmente, ou não? Ele vai estar ali pensando: oh, meu Deus, mais que esse culto acaba. É ou não é?
Tem a vestimenta para a gente vir para o culto. A gente vai se vestir, tem que pensar, essa vestimenta está boa para a gente cultuar o Senhor, para a gente ter um encontro, porque o irmão vai estar lá também. Eu chego ali e a vestimenta também não está boa, né, irmão? Eu vou dizer glória a Deus, o irmão vai olhar para a minha roupa e dizer misericórdia. É ou não é? Então o sacerdote é quem facilita esse ambiente para dizer, ô irmãos, não é assim não, cheio. Presta atenção no culto. E ainda no templo existem os sacrifícios. E o que são os sacrifícios? Os sacrifícios que haviam no templo eram a parte mais profunda da relação do homem com o templo. Porque o sacrifício de animais, com o seu derramamento de sangue, tinha o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento dos seus atos pecaminosos. E ao fazer o sacrifício, era como se o ofertante estivesse dizendo, quando oferecia o animal, o sujeito trazia o animal, dependendo do tamanho do pecado, ele trazia o animal de acordo com o pecado. Se fosse um pecado pequeno, era uma rolinha. Agora tinha um irmão que chegava com um boi. Entendeu? E as pessoas chegavam, ela chegava com o animal e a gente sabia o tamanho e a gravidade do pecado daquela pessoa. E por que o animal? Porque a ideia era matar o animal, derramar o sangue do animal, e quando você colocava a mão sobre o animal, você estava dizendo, foi a minha alma natural, a minha alma animal, a minha natureza animal, não a minha parte divina que me fez pecar e fez com que eu me afastasse de ti, Senhor. E esse animal que eu estou sacrificando simboliza a mim mesmo e o meu desejo de que a minha parte animal morra para que eu possa crescer e me elevar espiritualmente. Que eu sacrifique os meus desejos e meus impulsos naturais que me levam a pecar e me afastam de ti. Essa é a mensagem quando você levava um animal para ser sacrificado. E por que isso, irmãos? Porque todos os nossos pecados se manifestam através da nossa natureza animal. É ou não é verdade? É ou não é? Como é que a gente peca? Um desejo animal, não é? Ui, ai, é ou não é? Qualquer pecado que você imaginar, a gente peca com a natureza animal. Ninguém peca com a natureza divina, a gente peca com a natureza animal. Por isso que levava o animal. O sacrificar o animal era dizer, eu quero que a minha natureza animal seja sacrificada. E tudo isso que eu estou falando até agora é para falar sobre o verdadeiro sacerdote. E o verdadeiro sacerdote, ele tem a mais árdua de todas as missões, que é colocar o nome do Senhor sobre os filhos de Israel. E o que significa isso exatamente? Significa fazer com que a relação do homem com o templo seja aperfeiçoada. E esse processo nem sempre é bem compreendido pelo rebanho. O sacerdote não tem a missão de agradar os irmãos. Ele tem a missão de levar os irmãos a se aproximarem do templo e do Senhor. Mas isso nem sempre é bem compreendido pelos irmãos. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém almeja o episcopado, ou seja, o sacerdócio, excelente obra almeja. Que escute. A irmã Neusimar foi bancária a vida toda, não foi, Neusimar? O bancário, o trabalho dele, a vocação dele se esgota no exato momento em que ele empresta o dinheiro e recebe o pagamento desse dinheiro. Acabou. Não tem mais nada além disso. Irmão Celso, que ali está,
trabalha numa empresa chamada Gerdau. E toda a capacidade que ele possa vir a ter, a empresa serve com a única finalidade, o objetivo final é fazer ferro. Ou pelo menos manufaturar o ferro para que seja vendido para a indústria. Não é não, Celso? Deve isso? Muito bem. O irmão Jean aqui trabalha numa empresa de gás. O trabalho dele, o objetivo final do trabalho dele é a pessoa poder usar o fogão em casa e fazer uma comida. E acabou. Até o médico. O objetivo final do médico é ele dar alta para uma pessoa, quando a pessoa vai lá e a pessoa, não é, doutor, estou precisando disso, o médico dá uma receita e diz tchau. O objetivo final dele é fazer com que daquela doença a pessoa seja curada, embora da última ninguém vai ser. Só tem uma categoria de pessoa que o trabalho dela se estende para a eternidade. O sacerdote. Porque o gás do irmão Jean não vai levar você nem para o céu nem para o inferno. O ferro que o irmão Celso vende não vai levar você nem para o céu nem para o inferno. O dinheiro do banco não leva você nem para o céu nem para o inferno. Agora, o que eu faço e o que eu digo pode levar você para o céu ou para o inferno. Quem almeja a pessoa planta. Excelente coisa almeja. É a única categoria no mundo, no universo, que a sua missão joga as pessoas para a eternidade. Você entendeu? Amém? Portanto, a missão do sacerdote é fazer com que as pessoas se preparem para viver aqui esse projeto de vida. O sacerdote que só ensina as pessoas a viver aqui está pecando. Por quê? Porque a vida aqui, uma hora, vai se acabar. Para todos nós. E se a pessoa não estiver preparada para a dimensão da eternidade, o bancário não prepara. Quem trabalha com gás não prepara. A Gerdau não prepara. Só quem prepara é o sacerdote. Quem entendeu, diz amém. Amém. Então essa é a primeira missão, a missão do sacerdote. Em segundo lugar, há uma missão para os filhos de Israel. E porão meu nome sobre os filhos de Israel. Bom, por tudo, irmãos, que nós vimos até agora, existe um desejo claro do Senhor Deus em abençoar os seus filhos. Os irmãos creem nisso? Depois de tudo que eu falei, o Senhor Deus quer lhe abençoar, amém, irmão? Então deixa eu dizer com alegria para você, há um desejo do Senhor de abençoar você, olha que coisa boa. Deus quer abençoar a sua vida, irmão, Deus quer abençoar a sua família, você crê nisso? Então diga amém, fique feliz por isso. O Senhor está sorrindo para você, dizendo assim, eu quero te abençoar, eu vim aqui para abençoar você. E quando aceitamos, é realmente quando recebemos sobre nós a cobertura do nome do Senhor. Então, quando eu disse para os irmãos que o Senhor Deus quer nos abençoar, então pense numa pista, numa avenida, numa mão que vem e numa mão que vai. Quando eu digo aos irmãos que o Senhor Deus quer nos abençoar, eu estou dizendo aos irmãos que na pista que vem de lá para cá, o Senhor Deus saiu da eternidade. E Ele disse, eu vou sair daqui da minha glória e eu vou ali no Dias Macedo e vou abençoar ali o Tiago e a Sandra, amém, Tiago? Olha que pista de maravilhosa. O Senhor Deus saiu da eternidade e disse, eu estou indo agora abençoar ali no Jardim Violeta quem? A irmã Laura e a sua família. Diga amém, irmã Laura, o Senhor vai te abençoar, glória a Deus. O Senhor Deus saiu da eternidade e disse, eu vou agora, sabe aonde? Eu vou a Calcaia. O Senhor vai na Calcaia? Disse, não, Senhor, disse, vou. Por quê? Porque eu vou abençoar ali na Calcaia o Samuel e a Geise, aquela família maravilhosa. Amém?
O Senhor Deus saiu da eternidade e disse assim: eu vou agora sair daqui e eu vou acular na Sapiranga. Vai aonde, Senhor? Eu vou abençoar o Denis, vou abençoar a família dele, aqueles 2 meninos feios que ele tem, vou abençoar aquela casa ali. Aleluia! Que coisa maravilhosa. O Senhor Deus saiu da eternidade e disse assim: eu vou ali na Nova Conquista. É na Nova Conquista, o Senhor. Fazer o quê? Eu vou abençoar ali o Marconi, eu vou abençoar ali quem mais? A Cris, eu vou abençoar ali um bocado de gente. Aí o Senhor agora vai no Alto Alegre, tem um bocado de gente indo para o Alto Alegre, não é verdade, irmão? Eu vou ali abençoar. O Senhor Deus saiu da eternidade e disse: agora eu vou lá no São Cristóvão. E alguém perguntou: fazer o quê se eu vou abençoar a Dani? Amém? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor saiu da eternidade para nos abençoar. Entretanto, os filhos de Israel, hoje, eu e você, temos a liberdade assegurada de aceitarmos ou não sobre nós o nome do Senhor. Percebe? O Senhor Deus veio de lá para cá. Amém. Mas se você não for daqui para lá, não funciona. Irmão, nenhuma aliança acontece sem que você diga que quer participar dela. Quer ver? Sabe o casamento? Todos que eu fiz, eu perguntei a todos. Eu digo: amigo, você está vindo aqui livre? O cara que estou. Pergunto para a moça: você está vindo aqui livre ou tem alguém forçando você aí, um revólver na sua cabeça para você estar aqui casando com esse camarada? A pessoa diz: não, é livre. Aí, depois eu pergunto: amigo, você quer casar com essa moça? O cara diz: quero. Eu pergunto para ela: você quer casar com esse rapaz? Diz: quero. Eles disseram: não foi, irmão, que queria? Eles foram obrigados? Não, né? Então, para mim, se eles disseram que queria, e eu digo: você sabe que é para sempre? Sei, pastor, eu quero e tal. E depois não é. Não, você disse que era. Então tem que ser para sempre. Se você não quer para sempre, então não entre nesse negócio. Não faça uma aliança que você não quer fazer. Um tempo atrás, na nossa igreja, eu tive um caso de um rapaz que teve um problema e eu disse: você não se casa mais. Eu tinha casado separado, eu digo: você não se casa mais. Fique solteiro o resto da sua vida. Meu conselho para ele foi: fique solteiro o resto da sua vida. Aí, na época, nós tínhamos um grupo de pastores na igreja, e os pastores chegaram para mim e disseram assim: sim, pastor, e ele vai ficar solteiro? Eu digo: vai. Por quê? Porque ele não presta para casar, ele não gosta do negócio. Se ele casar, ele vai fazer outra pessoa infeliz. Mas e aí, ele vai fazer o quê? Vai ficar solteiro o resto da vida. Não é a primeira pessoa no mundo que fica solteiro o resto da vida, não. Tem um bocado de gente que fica. Ninguém morre por isso, não. Aí os pastores dizem: não, mas o cara tem que casar. Eu digo: não, não tem não. Ele não tem condição de fazer essa aliança, ele não quer fazer essa aliança. A pessoa não quer, que para fazer essa aliança do casamento, irmãos, a pessoa tem que querer, é uma vocação. Amém? Estou até dizendo para você, amigo, você não tem. Olha, você é solteiro, que hora você chega em casa? Você dá satisfação para quem? Não é verdade? Na hora que você casar e você... Sabe, 10 horas, 10 e 15 a mulher liga: você está onde? Ou a mulher casa, aí quando sai do trabalho 5 horas, 5 mil, o marido: você está onde? Com quem? Eu estou aqui no trânsito. Pois mande aí a localização agora. Não, porque mande a localização é agora. Você não quis fazer aliança? Você é livre. O Senhor Deus não vai interferir na nossa liberdade. Inclusive aqui Ele está dizendo: vocês imporão o meu nome, vocês colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. Entretanto, eu que sou filho de Israel e você, eu tenho que querer. Eu quero ler um texto para os irmãos que os meus adversários da predestinação usam como base para justificar que Deus escolhe e resolve tudo e a gente não precisa fazer nada. Mentira. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha aqui a quantidade de bênçãos.
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo por glória, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido, aleluia, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Agora vem a grande verdade, em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A expressão também, no final do texto, é para dizer assim: tem um bocado de bênção para você, mas você também tem que estar bem. Entendeu? Entendeu, amigo? Você que é calvinista, está se enganando, achando que Deus escolheu e pronto, está tudo certo. Não, amigo, você também tem que estar em Cristo. Porque se você também não estiver em Cristo, todas essas bênçãos que estão aqui, ó, não vale absolutamente nada. É a noiva que fica sozinha no altar e o pastor perguntando: você quer casar com a moça? E o rapaz dizendo: eu não sei. Não tem casamento, né? Se não disser assim, não tem casamento. Se você não disser também, não tem casamento. Você também tem que crer. Você também tem que estar em Cristo. Aí quando você crê e quando você estiver em Cristo, aí você vai experimentar todas essas bênçãos, inclusive o sentimento que assim: rapaz, eu sou tão abençoado que parece até que eu fui predestinado. Entende? Agora, se você não quiser, amigo, se você também não estiver nele, não serve. Ele vem na pista de lá para cá, trazendo bênção para a minha vida, dizendo assim: Paulo Palhano, eu quero me abraçar contigo, eu quero sorrir para ti, quero te abençoar. Mas eu também preciso seguir na pista daqui para lá e dizer: Senhor, eu também quero. Porque se Ele quiser e eu quiser, o milagre acontece, a bênção vem, tudo se manifesta, e aí eu me torno alvo da bênção do Senhor. Portanto, eu tenho uma missão. A prosperidade e a bênção do Senhor é eficiente para todos, mas só é eficaz para quem diz sim. A salvação de Cristo na cruz do Calvário é eficiente para todos os homens, mas só é eficaz para quem crê. O céu está aberto para todos que quiserem entrar, mas só vai entrar quem perseverar até o fim. Os irmãos entendem isso? E em terceiro e último lugar, há uma missão do próprio Deus. Há uma missão do sacerdote, que é pôr o nome do Senhor sobre os filhos de Israel. Há uma missão dos filhos de Israel, que somos eu e você, quer dizer sim, eu quero. Mas há uma missão também do próprio Deus. É óbvio que aquele pensamento muito difundido nos programas de televisão evangélicos, onde se via o apresentador dizendo: você tem que colocar Deus no canto da parede, mostrar para Ele a palavra e cobrar e exigir que Deus cumpra a sua palavra. Isso, irmãos, não cabe na sã doutrina. Nós não podemos colocar Deus no canto da parede para que Ele cumpra a palavra dele. Não. Por quê? Porque em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que tu vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem,
porque eu velo sobre a minha palavra. Não é você, irmão, quem tem que colocar Deus no canto da parede para ele cumprir o que ele disse na palavra, por uma razão simples: a palavra é dele, e é ele quem cumpre quando ele quiser, e da forma que ele quiser, e do jeito que ele quiser. Sempre vai ser a melhor forma dele cumprir a sua palavra. A missão do próprio Deus, quando eu digo sim, é que ele me abençoa, mas eu não posso colocar Deus no canto da parede, porque quem é Deus é ele e não nós. Quando Jó, no capítulo 37, redargui ao Senhor pela sua condição de miséria, o Senhor responde no capítulo 38 dizendo: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? O Senhor olha para Jó e diz: quem era você? Eu não posso colocar Deus no canto da parede, porque quem é Deus é Ele. Quem é o Senhor é Ele. Eu não estava lá quando Ele lançou as bases do mundo. Eu não sei de que maneira maravilhosa e formidável Ele me fez. Eu não entendo as coisas que acontecem como Ele entende. Portanto, você não precisa colocar Deus no canto da parede. Você precisa ficar no cantinho da parede e dizer: Senhor, olha para mim nesse cantinho. E lá naquele cantinho de parede que você está, o Senhor vai abençoar você. Se aceito for o nome do Senhor sobre a minha vida, as bênçãos, irmãos, não me faltarão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, a mesma palavra do final da bênção, Shalom de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus do Shalom será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Essa é a grande riqueza do crente. A grande bênção do crente é: eu sei ter abundância e eu sei padecer necessidades, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se você está em Cristo, aí você pode. Não está em Cristo, lascou, amigo, não tem nada. Se está em Cristo, você pode tudo. Mas não está em Cristo, não pode nada. Escute-me o que eu vou dizer no final dessa reflexão. Você sabe o que é que tem estragado você? É que talvez por você ser muito você, as coisas não estão andando bem. Quero me dirigir aqui a você que é psicólogo cristão. Não sei como é que você vai fazer isso, mas quando você estiver aconselhando uma pessoa no seu gabinete, no seu consultório, sei lá como é o nome que dá, e a pessoa estiver falando, não diga para ela assim: não, seja você.
Você vai esculhambar a vida da pessoa. Você já notou como que esculhamba você é você? E quanto mais você é você, mais você se esculhamba, já notou? Notou que aquelas pessoas dizem assim, eu sou muito eu. É porque sou uma pessoa muito positiva. Não, comigo as coisas são assim. A pessoa que fala muito eu. Já viu como é ela que esculhamba a vida dela mesma? Não seja muito você, porque você, se você for muito você, vai ter uma hora que você não vai se suportar. Já aconteceu de você olhar, meu Deus, eu não me suporto. Vai ter uma hora que você não suporta nem a sua fala, o tom da sua fala. Tem um rapaz que trabalha na Jovem Pan, que fica ali no programa Morning Show, que ele fica toda hora fazendo o contraponto, e ele fala uma vozinha inédita. Não, porque eu acho que assim. Eu digo, será que esse cara uma hora tem raiva da voz dele? Que ele fala? Tem hora que, se você for muito você vai se decepcionar. Então a minha palavra, a minha orientação para os psicólogos cristãos que estão me ouvindo, sabe qual é? Tente de alguma forma levar aquela pessoa a ser menos ela e mais Cristo. Porque Cristo em vós é que é a esperança da glória. Não é eu em mim, é Cristo em mim. Não é o meu nome em mim. Mas é quando o nome do Senhor for posto sobre mim, aí eu serei abençoado. Que nome você quer ter sobre você? Os que são abençoados são aqueles que dizem, Senhor, eu quero o teu nome sobre a minha vida. Eu quero a tua cobertura sobre a minha vida. Eu não quero sair de debaixo da tua cobertura. Eu não quero. Paulo pagando, eu não quero. Eu posso ficar sozinho debaixo da cobertura do Senhor, mas eu tenho no meu coração que é o seguinte, eu vou morrer nessa caminhada. Por ela eu vivo, por ela eu vou morrer, se for o caso. Mas a minha caminhada é debaixo da cobertura dele. Para mim, só estar na presença dele já me sinto abençoado. O restante é luta. E como eu tenho sido abençoado na participação do lucro da eternidade na minha vida. Como eu me sinto afortunado. Portanto, nessa noite eu quero orar por você. Por uma razão simples. Para que você tenha coragem de dizer, menos de mim, para que eu seja mais dele. Na hora que você for menos você, e mais do Senhor, sabe o que vai acontecer? Toda a bênção de número 6 se derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você quer isso nessa hora? Então você. Eu quero agradecer as pessoas que me acompanharam. E se você foi abençoado com esse vídeo e quiser compartilhar com alguém, compartilhe na sua rede social. Esse vídeo estará disponível no YouTube da Igreja Cristã Apostólica, a Igreja Cristã Apostólica Ica Messejana. Você pode também lá acessar e se inscrever. Ica Messejana, né, Letícia? Ica Messejana, você vai lá e você se inscreve, você ativa o sininho e você compartilha com outras pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. E você que está me ouvindo, seja menos você e seja mais do Senhor. Amém?